Bom dia para você que está nos ouvindo, bom dia para você que está nos assistindo. Você já está vendo imagens desses amigos aqui que vão discorrer um pouco mais o tema Desvendando a Mente, Mitos, Realidades e Caminhos da Saúde Mental. Muito bem, e para você que não está nos vendo, está nos ouvindo, tenho aqui Júlio Dutra. Ele é presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, especialista em saúde pública, especialista em auditoria regular do Sistema de Serviço de Saúde, especialista em medicina do tráfego, membro titular da Associação Brasileira de Medicina do Trabalho. Aí tem aqui uns 45 títulos, mais ou menos. Membro titular da Associação Paranaense. Olha que bacana. Presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. Muito bom, hein? Carolina Nicolau, graduada em Medicina pela Universidade do Oeste Paulista, residência em Psiquiatria pela UnoOeste. Olha aqui. Quanta coisa bacana desse povo, rapaz. Como vocês estudam, médica assistente, coordenadora da Unidade de Jardins do Hospital Vida, diretora acadêmica do hospital e membro também da Associação Brasileira de Psiquiatria e vice-presidente da APP-SIC. E a Fernanda Vargas, também vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, médica formada pela UEL em 2005, título de psiquiatra da infância e adolescência pela Associação Brasileira de Psiquiatria, título de psiquiatra também pela Associação Brasileira. Muito bem. Senhor e senhoras, né? Hoje é um dia muito interessante, porque cada vez que a gente revela fatos da mente, todo mundo fica dizendo o seguinte: será que eu sou assim um tanto quanto diferente? A Covid me atacou de alguma forma, não é? Então, bom dia, Fernanda, seja bem-vinda, e é por aí que a gente vai caminhando o nosso bate-papo de hoje. Ok. Todo mundo tem dúvida. Poxa, será que eu, realmente sou normal ou eu tenho algum problema, não é verdade? Exato. E aí os pacientes me perguntam, um dia eu vou ser normal? Eu falei assim, a gente é normal. Algumas vezes a gente tem alguns transtornos que atrapalham o nosso dia a dia, que são alterações no comportamento, ou nos nossos sentimentos, ou no jeito que a gente funciona. Então, a gente fala que essas questões têm que ser tratadas, como qualquer outra área da medicina, né? Se eu tenho diabetes, eu continuo sendo uma pessoa normal. Então, essa questão de normalidade, de questões da mente, a gente tem que desmistificar muito, porque a gente tem muito preconceito. Exato. Acho que toda entrevista que eu faço, todo bate-papo, eu vou falar do preconceito, porque talvez é o que mais dificulta a gente manter a nossa saúde mental bem. Tanto para resolver como para conversar sobre. Com certeza. Então, essa questão, se eu tenho algum problema na minha mente, todo mundo pode ter algum problema, não quer dizer que você deixou de ser normal. E o que é a normalidade, não é verdade? Então, a gente tem que entender a mente para conseguir abordar melhor as nossas questões e viver de uma forma plena e saudável, como em qualquer outra área, como nossa saúde física. Muito bem. Carolina Nicolau, sua opinião sobre isso? Somos normais e aí a gente tem que descobrir as anormalidades? Obrigada, Marlon, pelo convite. Eu acho que, como o ditado diz, né? Todos temos um pouco de médico, um pouco de louco, né? Então, o que é a normalidade? Eu acho que quando a gente pensa em doença, nós estamos falando, que nem a doutora Fernanda falou, né? De prejuízos. Então, quando a gente percebe que está passando por um momento de muito sofrimento, um momento onde a gente precisa de ajuda, nós estamos em alguma parte da nossa vida, seja ela social, ocupacional ou profissional, a gente tem alguma dificuldade, a gente tem que procurar ajuda. E nesses momentos é muito importante procurar o profissional adequado. Exatamente. Júlio Dutra, sua opinião a respeito. Bom dia, Marcão. Bom dia, ouvintes da Paiquerê FM. Muito me alegra estar aqui presente hoje, podendo falar sobre esse tema que encanta, né? Encanta muito todos nós. E eu penso o seguinte: quem dos nossos ouvintes agora pode se perceber como totalmente normal? Então eu vou para um outro contexto, né? Quem é normal? Bom, eu acredito que ninguém seja normal. Eu acho que dentro da sua intimidade, cada um de nós deve ter algum contexto aí que dispare essa curiosidade de se saber se é normal ou não. Então, fica muito difícil poder ponderar, né? Dizer o que é o normal. Eu digo assim, vamos passar para o conceito do que seria anormal, né? Anormal seria algo totalmente diferente do normal, que vai nos chamar muito atenção, porque vai exacerbar, vai aparecer, né? E aí que nós vamos ter que tratar. Mas a normalidade, ela vai ser de cada um de nós, né? Bem diferente, um para cada um. Um para cada um. Muito bem. Diferenças básicas entre psiquiatra e psicólogo. Bom, quando a gente fala em psicologia, a gente está falando, os psicólogos, a gente está falando em diversos tipos de terapia. Os psicólogos fazem uma faculdade que é de psicologia,
psiquiatras fazem medicina para depois fazer uma formação, né, uma especialidade em psiquiatria. Muito bem. Vamos a um primeiro assunto chamado depressão, que é aquilo que às vezes você confunde com uma pessoa um pouco mais preguiçosa, aquela pessoa que às vezes ela não tem muita motivação, às vezes pelo comportamento dela mesma, ela é daquela forma, e aí você tem que ter diagnósticos da depressão. Sintomas básicos, aquelas fases da depressão. Quando é que a gente descobre isso? Em nós mesmos e nos nossos entes queridos ou amigos? Quando a gente pensa em depressão, todo mundo pensa numa pessoa triste que não consegue fazer nada. Primeiro que existe os graus de depressão. Você tem depressão leve, moderada e grave. E da depressão leve, se a gente não trata, ela pode evoluir para uma depressão moderada e grave. Então, mesmo sintomas leves, a gente tem que buscar uma ajuda com um psicólogo, com um psiquiatra ou com os dois. Um dos sintomas principais da depressão é a perda de prazer nas coisas que a gente gosta de fazer. Então, sabe, as coisas parecem que ficam cinza e sem graça. Eu gostava de ler, eu não gosto mais. Eu gostava de ouvir Marcão, eu não gosto mais. Eu gostava Coisas simples, né, do dia a dia. que você gosta de fazer, que você tem prazer de fazer. Aquilo vai perdendo a graça. Isso é um dos sintomas principais da depressão em qualquer faixa etária. Aí, muitas vezes, a gente vai ter uma tristeza, um desânimo para fazer as coisas. Muitas vezes, dor. E a gente aí tem outros sintomas secundários. E esses sintomas, eles têm que estar presentes a maior parte do tempo, pelo menos por 15 dias. Então, a gente às vezes vê pessoas 1 ano com sintomas, 2 anos, e você podia ter procurado com 15 dias, porque não está dentro do esperado você ficar 15 dias a maior parte do tempo triste, a maior parte do tempo desanimado. Então, na dúvida, você precisa procurar um psiquiatra, até porque muitas vezes pode ser um quadro clínico, pode ser uma anemia, um problema na tireoide ou outras questões. Então, você tem que investigar, excluir essas causas clínicas e buscar tratamento, né? Eu agregaria, Fer, também a questão de que nós poderíamos pensar que a depressão é algo que está no ser, não dependendo de um motivo específico. Então, se você hoje sente todas essas inquietações, essas angústias, essa tristeza, e você não tem um motivo aparente, nada está acontecendo de errado na tua vida, é o primeiro start, né? Você começa a pensar no assunto, né? É diferente do que é uma fossa. Então, eu briguei com meu namorado, eu tô triste, eu passo 15 dias triste, etc, etc. Eu perdi alguém muito querido, então eu tô triste. Normal, aí eu é um perdi fato. meu emprego, é um fato. Então, eu tenho um argumento para eu sentir essa sintomatologia. Agora, a depressão, não. A depressão, ela tá contigo ali faz 15 dias, com toda essa sintomatologia que a Fernanda colocou, sem ter um motivo aparente. Então, esse é o start, é onde a pessoa deve acordar e pensar, poxa, peraí, tem alguma coisa errada comigo. Eu não tô voltando ao meu normal e eu não tenho motivo para estar assim. Às vezes genético e ambiental. Dizem que cidades mais cinzas, cidades com muita neve, cidades com muito cimento, cidades menores, algumas na Antártida, algumas na Groenlândia, as pessoas falam, nossa, a gente passa por isso o tempo todo. Mas por quê? Porque parece que não tem muito sol no tempo da alegria. Às vezes é uma depressão ambiental que interfere no comportamento. Nós temos uma chamada depressão, que é a depressão sazonal, que inclusive ela acontece em determinados períodos, né, do ano, porque é o período quando está mais o clima mais frio, clima mais cinza, menos sol. Então elas destacam muitas vezes isso, né, uma depressão sazonal. Mas agora em países europeus, em países de outros continentes, eles são realmente bem aparentes, né, esses quadros. Os fatores genéticos, então, dentro da nossa entrevista, quando a gente está com a pessoa fazendo essa avaliação para ver se realmente também existem os fatores de risco. Então, se a gente tem os nossos pais, irmãos, avós que tiveram algum quadro depressivo ou outros transtornos de ansiedade, Genético, a gente tem um fator genético envolvido, além dos fatores biológicos também, né? Então, assim, a gente herda todo um funcionamento cerebral também. E uma coisa importante que eu acho que a Fernanda falou é que eu acho que para os telespectadores entenderem também, é exatamente isso que ela falou. Então, a pessoa tinha um padrão de funcionamento e esse padrão mudou. E ela não consegue isso. E ela não consegue voltar a um funcionamento. A pessoa começa a falar, eu não me reconheço mais. Essa pessoa não sou eu, essa falta de energia, né, essa tristeza que não passa. E aí ela pode vir acompanhado de sintomas somáticos, que a gente fala. Então a pessoa começa a ter dor de cabeça, tensão muscular, dor no corpo. A pessoa pode começar a sentir gastrite, vir junto com ansiedade ou não. Olha, muito mais o corpo todo, né?
Pode vir o corpo todo, que a gente fala que os quadros somatoformes juntos. Eu li que em 1860 começou a aparecer nos dicionários médicos, a partir ali de Felipe Pinel, mais ou menos, e que classificou melancolia como doença, não é? Porque tem pessoas que são melancólicas, né? Aquele cara que parece... O argentino parece que é melancólico por si só, né? Parece que é um país inteiro meio depressivo, assim. Os caras ficam meio tristão, tudo eles choram, aquelas músicas, né? Eu não consigo ver a Argentina, tipo assim, carnaval. Eu sempre vejo eles meio melancólicos. Às vezes tem esse tipo de comportamento, né? E não é doença, é um comportamento. Tem os fatores culturais, né? Que Fatores é uma cultura. culturais, né? Isso. A cultura de um país, ela é determinada. Então, alguns países as pessoas são mais frias, né? A gente sabe que nos países latinos as pessoas elas são mais que tem um comportamento, né? Mais quente, mais afetivas, né? Mais mulheres ou mais homens? No Brasil, pelo menos, nas últimas pesquisas, mulheres mais jovens, 2 vezes mais, são atacadas pela depressão. Maluco isso, né, cara? E nós temos que calcular que o Brasil, ele é recordista, né, em casos de ansiedade, em casos de depressão, né? Nós somos o país mais ansioso do mundo, nós somos a população mais ansiosa do mundo. Você tá então, há uns brincando? 3 anos, 4 anos atrás, Marcão, nós dávamos entrevista e nós falávamos que nós éramos da América Latina os mais ansiosos. Hoje não, hoje nós somos os mais ansiosos do mundo, isso é fato, né, é claro. Então, e aí? Por quê? Aí também tem essa questão cultural, também tem essa questão do nosso clima, tem toda uma questão do ser brasileiro, né? A preocupação exacerbada e todas essas disparidades socioculturais, financeiras, políticas que nós vivemos todos os dias, né? Nessa roda gigante que é o Brasil. Covid veio, passou, mas deixou sequelas, não é? Sintomáticas ainda, né? Você percebe isso nos jovens, na sua especialidade? Com certeza, muitas crianças e adolescentes deprimiram no período da pandemia, até porque todo mundo ficou mais ansioso, né? E a gente sabe que a ansiedade é um sentimento normal que todo mundo tem. O transtorno de ansiedade é quando essa ansiedade fica exagerada, com sintomas somáticos e com preocupação excessiva. A pandemia trouxe isso, porque os pais estavam muito preocupados. Então, a gente passou isso para as crianças e para os adolescentes. A escola ficou uma bagunça, as crianças ficaram longe da escola, não socializaram, tiveram que ir para online. Então, assim, foi um período que aumentou muito a procura de criança e adolescente. Então, a gente percebe isso e a gente tem as consequências até hoje, né? Muitos estão em tratamento até hoje. Eu percebo assim, quer dizer, eu tenho idade para comentar isso com vocês. A educação era feita e a gente escutando os mais velhos, não é? Então, hoje me parece que os mais novos estão indicando coisa para os mais velhos, porque os mais velhos chegam para os mais novos e falam, como é que eu ligo isso? Como é que eu desligo isso? Então, o poder da informação sempre fica naquele que vai comandar alguma coisa. Eu não lembro de eu indicar nada para o meu pai, nem para minha mãe. A indicação vinha deles. E hoje eu percebo, às vezes, pessoas dos seus 45, 50 anos, chegando para os jovens de 13, 14 anos em casa, dizendo, paga essa conta para mim, liga esse aparelho para mim. Então, inverteu a base da informação, não é? De quem é que dá conselho para quem. Bastante, né? Bastante. E tem eu queria incrementar essa questão do Covid, que eu acho que é muito importante, porque antes, né, do Covid, nós tínhamos uma população brasileira com 5,3% dela depressiva. Pós-Covid, pulou para 11%. Então, hoje nós temos 70 milhões de brasileiros sofrendo por algum distúrbio emocional dentro do nosso país. Isso eu gosto de falar que assim, uma em cada três pessoas no mundo teve ou terá algum processo de doença mental ao longo da vida. Então isso é muito grave. Então quer dizer que mais de 30% da população vai ter um fator que vai levar ele em algum momento da vida a ter algum sofrimento. Insônia, tensão, ansiedade, falta de humor, intolerância principalmente. Nós estivemos conversando sobre frustração. Isso. Né? Pesquisas indicam que os acidentes dentro de aviões e aeronaves, 2014, 2015, era assim, acontecia 10, 12 no mundo inteiro, e são milhares e milhares de voos, não é? Aí não aumentou, 15, 16, 17 não aumentou. De 20 para cá, são 500 casos de tensões, de brigas domésticas dentro de aviões. Situações assim, de minha mala, eu quero sentar na janela, você está sentado no meu lugar, e aí a pessoa não fala, vamos relegar isso. Não, a pessoa vai para a intolerância. Fruto do quê? Do Covid, fruto já tem pesquisa para isso? Foi fruto do Covid ou fruto da vacina?
Eu acho que é fruto dessa composição, dessa tecnologia nova, desse Ou mundo também novo. do que a gente ficou os 2 anos enclausurados. Também, eu acho que a intolerância vem com uma série de fatores e ela vem com essa questão do descarte, né? Eu gosto muito de falar sobre o descartar. Então, eu escutava de uma paciente esses tempos que dizia assim, poxa, antigamente tudo nós arrumávamos, né? Então, estragava alguma coisa em casa, a gente mandava arrumar. Hoje, a gente descarta tudo. E o que eu jogo isso para dentro da psiquiatria, da psicologia? Nós descartamos pessoas, Marcão. Então, assim, pessoas que te serviram e que foram tuas amigas durante 10, 20, 30 anos, se hoje não atende o telefone, hoje te dá uma resposta ríspida, você isola ela da tua vida, você diz assim, não quero mais estar perto dela. Então, ficou muito fácil as pessoas descartarem as outras, né? E isso vem tudo, né? Vem toda essa questão da intolerância, vem toda essa questão, né, do Covid, do isolamento, da tecnologia, dessa frustração e desse novo ser humano que vem vindo aí, né? Que vem vindo essa composição nova, né, da sociedade. Marcão, acho que a questão do Covid realmente teve um peso muito grande, mas eu acho que a saúde mental das pessoas, elas já vinham entrando em um certo colapso, né? Então, o Covid, ela trouxe luto, sofrimento, né? Muitas crenças de que poderia morrer, poderia ficar doente, poderia ter alguma sequela, pessoas próximas que passaram por isso, os nossos filhos dentro de casa, com essa instabilidade afetiva, onde os pais não estavam acostumados a ficar tanto com os filhos. Então, acho que gerou, que culminou tudo isso. E um dado importante é também assim, né? As plataformas, essas plataformas de atendimento online, elas aumentaram em torno de 22% para as consultas gerais. As consultas psiquiátricas e de psicologia, elas aumentaram mais de 1.100%. Você está brincando. Então, a gente percebe realmente que as pessoas começaram a falar no Covid uma coisa positiva, que tudo tem o seu lado negativo, mas também tem o seu lado positivo, que as pessoas puderam falar que adoeceram. Acho que muita gente escondia muito, né? Eu estou passando por um sofrimento Não quero emocional. revelar a minha idade, mas é mais ou menos assim. Quando você comentava com alguém, eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo. Você é louco, rapaz. O que está acontecendo com você? Não é? Porque verdadeiramente era uma situação de você se sentir desconfortável em revelar que você tinha algum problema. Mudou muito. Mudou muito, pelo menos assim, no meu círculo social, às vezes a gente tá batendo papo, cara, você tá meio triste, o que aconteceu? Faleceu minha família, tal. Não, mas eu tô procurando ajuda. E parece que ajuda, as pessoas começaram a desmistificar um pouco mais o psiquiatra e o psicólogo, né? Pelo menos isso. Pós-pandemia. Pós-pandemia, as pessoas começaram a falar do sofrimento emocional que vinha junto com o sofrimento físico e entenderam que a doença emocional, ela é tão importante quanto a doença física, né? Para não deixar o pessoal triste, mas tem tratamento, tem cura, tem acompanhamento? A gente faz o tratamento, aí depende muito da doença, tem um tratamento, tem algumas... Se a gente, bem no início de alguns quadros, por exemplo, um quadro depressivo bem no início, a gente pode sim ter a cura. Alguns outros casos que são mais moderados ou graves, a gente pode ter, depender da doença, um acompanhamento o resto da vida, como diabetes, né? A gente tem esse acompanhamento e a pessoa fica estável ao longo da vida. Uma qualidade de vida boa, sem prejuízo. Até porque a gente pensa muito em depressão, né? Mas a gente tem várias questões de saúde mental. Então, a gente tem transtornos ansiosos, e existem vários tipos. A gente tem pessoas que têm toque, outras pessoas têm crise de pânico, outras pessoas têm fobia social, ansiedade generalizada. Dentro das depressões, a gente tem algumas depressões que são mais crônicas e mais leves, que a gente tem nomes para isso. A gente tem os transtornos bipolar. Quando a gente pensa em criança e adolescente, você tem algumas depressões que começam cedo, e muitos deles, talvez, eles têm transtorno bipolar. Que aí a gente tem que cuidar muito do tratamento, porque não vai ser um antidepressivo. O antidepressivo pode até piorar o quadro. Então, a gente tem as esquizofrenias, que a gente não fala muito. Esses dias, minha filha falando, nossa, mãe, isso é esquizofrenia. Eu falei, filha, por favor, você é uma filha de psiquiatra, não vem chamar alucinação, que é um sintoma, como se fosse uma febre, de esquizofrenia, certo? Isso é um preconceito. Eu fui estudar, tem mais de 300 transtornos mentais. 300! Sim. E existe um livro que tem um código só para os transtornos mentais, um livro bem grande. Eu falei assim, eu vou estudar um pouquinho para bater papo com os meus amigos amanhã. Isso foi ontem, sexta-feira. Eu falei, gente, calma aí, eu não vou conseguir fazer nada. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, são 300 transtornos mentais. Logicamente que tem os
mais conhecidos em função até de filmes. Sim, Vídeos, sim. né? Eu assisti vídeos fato verídico, que aquela pessoa tinha mais de 20 personalidades registradas. Olha que maluco, com aquele filme fragmentado, se eu não me engano, não é? Ele é forte. Forte. Mas, não assim, pode não ser verdadeiro na sua essência, mas tem um caso verídico diagnosticado, né, de um americano que tinha 15 ou 20 personalidades. Tem, né? Você já se deparou, Júlio? Muitas, assim? tem. Mesmo, o pessoal tem. Às vezes ele não consegue destacar, né, no consultório, mas você começa a pegar os relatos da família, você pega os relatos na sociedade e você vê que ela tem aí suas condutas, né, suas personalidades distintas. Pegando o gancho da Fernanda, eu acho que é muito importante nós falarmos sobre o que ela falou em relação a você tratar com antidepressivos. Então vamos chamar a atenção de quem está nos ouvindo agora, Marcão, que eu acho que isso é fundamental. Então você está triste, você está angustiado, você está inquieto, você está passando por um problema e pode ser alguma questão vinculada a uma depressão. Você vai no posto de saúde, conversa com o seu médico diz assim, olha, tem uma característica aqui que pode ser depressão e ele te passa um antidepressivo. O que pode acontecer com isso? Esse tratamento pode dar totalmente errado. Por quê? Porque o antidepressivo muitas vezes atrapalha quadros que não são de depressão. E a depressão, ela parece ser uma depressão, mas às vezes ela é uma desses 300 que você está falando aí. Só que o médico lá, o clínico geral, ele não tem essa expertise para poder fazer esse diagnóstico. Porque tem que fazer um diagnóstico muito mais aprofundado, não é? E aí ele passa o antidepressivo e essa pessoa, ela tem uma melhora nas primeiras semanas e depois ela piora muito. E o antidepressivo muitas vezes pode levar a casos muito sérios, até de suicídio dentro da sociedade. Então a gente tem que chamar a atenção que a gente tem os clínicos gerais para cuidarem de uma forma geral, mas surte o efeito. Está passando por alguma dificuldade mais séria, tem que ser encaminhado para um psiquiatra, para uma avaliação psiquiátrica. É a mesma coisa eu, psiquiatra, querer tratar você do coração. Você está infartando na minha frente e eu querer tratar você. Não, eu tenho que procurar um especialista. Muito bem. E isso cada vez mais se reflete na própria sociedade, né? O alcoolismo, ele é tratado de que forma? Né? Uma dependência, às vezes uma entrega, uma busca, né? Ou para esconder algum fato, porque é uma das drogas mais que consomem a humanidade e às vezes menos tratada, né? Porque você vai para as drogas mais fortes e esquece que no boteco se vende droga. É uma doença, né? Uma dependência química e de uma substância que ela é liberada, né? Assim como o cigarro, o tabaco, que também causa dependência. E a gente percebe números grandes de pessoas que têm essa doença e que muitas vezes demoram muitos anos. Depois de muito tempo de prejuízo, começa a procurar ajuda. Não percebe, né, Carol, Não que aquilo é uma doença, né? Não. Uso abusivo. E você falou uma frase que é muito simples, né? É uma droga liberada no balcão, né? A bebida alcoólica é uma droga liberada no balcão, né? E tem que ser tratado como uma doença também. Quando isso inflige deve ser problemas tratado. na família. Às vezes a família percebe, existem inúmeros, vamos dizer, prejuízos dentro da família, né? A pessoa perde muitas vezes o emprego, perde os vínculos familiares, começam a cada vez participar de grupos que também têm o mesmo problema, então outras pessoas alcoolistas começam a frequentar esses ambientes e começam a se isolar, né? Dos aspectos saudáveis da vida. Então os hábitos se modificam e a pessoa realmente ela fica dependente totalmente do álcool. E aí a gente percebe que a saúde pública é muito importante neste momento, né? Porque, que nem o Dr. Júlio falou, a gente procura uma pessoa que não é especialista e a pessoa fala, olha, diminui só, né, a bebida alcoólica, vai ficar tudo bem. Então, procurar um especialista para fazer uma boa avaliação e indicar, muitas vezes, o caso de internação ou de um tratamento ambulatorial, mas tem que ser um tratamento sério, com acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, e como você disse, né, Marcão, a questão que muitas vezes a gente tem as influências externas, os ambientes sociais, a pessoa que teve já muitas dificuldades, perdas, pessoas que passaram por luto, pessoas que passaram por um sofrimento emocional muito grande e acabam se escorando, usando aquilo como
uma muleta, algo para se anestesiar. E também tem pessoas que usam como uma forma, foi criado, né, dentro dos aspectos, bebe desde que é adolescente, os pais acham normal. E às vezes o próprio corpo também não dá conta, porque eu tenho amigos meus que tomam 1 litro de uísque e vai para casa normal, não é? E tem quem toma meio copo e cai. Então também tem esse aspecto de não achar que o limite do outro é seu limite. Exatamente. Sim, isso vai depender do metabolismo, como o seu fígado lida com o álcool. Então, alguns o organismo vai lidar melhor, outros menos. Uma coisa importante que a Carol colocou é que é isso, olha, o que levou você a usar o álcool ou alguma outra substância? Porque muitas vezes você começa a beber, fumar maconha, cheirar cocaína, porque você tem um transtorno, um problema mental e você não trata adequadamente. Você trata com o cigarro, com o álcool, e não consigo dormir. Muitas pessoas, eu tenho senhoras com filhos que começam a não dormir e começam a tomar álcool para relaxar e esquecer dos problemas. E isso vai virando um quadro de dependência. Começam a usar substâncias para se tratar de problemas que deveriam ser tratados adequadamente. A gente tem o preconceito de procurar um psiquiatra, de procurar um médico, um psicólogo, usar um remédio adequado e eu estou me tratando inadequadamente. E isso a longo prazo vai ser muito difícil, porque uma triste realidade, os tratamentos das dependências químicas, eles são difíceis. Os melhores dos tratamentos, 10, 12, 15% das pessoas vão ficar sem as recaídas. Então, isso é muito sério. Então, a gente precisa abordar e entender que é um tratamento da família toda. Né, meu pai bebe, o problema é dele, ele tem que se tratar. Não, é a família toda que tem que se envolver para que aquele tratamento realmente, você esteja nos 10% que vai conseguir ficar livre dessa dependência, que vai conseguir sair daquele uso. Então, acho que essas questões as pessoas têm que saber, por a gente tomar o cuidado para não entrar no quadro de dependência e para a gente ajudar muito o nosso familiar, o nosso amigo que está tentando sair daquilo. E é uma droga que em festinha eu vejo muita gente dando para criança, né? Não, experimenta aqui um golinho e tal, né? Cerveja, mas isso vai caindo no hábito, né? Vai caindo na criação, né? Do gosto. Normatização, não é isso? Fica tão normal, né? Porque faz parte do nosso cotidiano. Muito bem, nós estamos saindo para o nosso breve intervalo comercial e para você que está nos acompanhando também pelo canal do YouTube, a gente continua batendo papo. E o próximo assunto vai ser o autismo. O que será que é isso? Por que ficou em moda? Será que é moda? Ou por que será que os médicos estão cada vez mais preparados e fazendo o diagnóstico correto sobre o autista? Não é verdade? Então daqui a pouquinho a gente volta ao nosso breve intervalo comercial e a gente continua aqui pelo canal do YouTube. Não sai daí, a gente já volta aqui pela 91,7. Muito bem, continuamos aqui no nosso bate-papo, agora aqui pelo canal do YouTube. Muito bem, eu acho que é um assunto, o autismo, ele é um assunto que cada vez mais se torna recorrente em função de, né, pessoas conhecidas com filhos que começam a levar isso um pouco mais em consideração, saem de casa com vergonha, não tem mais vergonha do filho, não é verdade? Porque passou a ser um assunto um pouco mais discutido, né? Também ganhou as revistas, os jornais, a televisão, o rádio, porque não que nunca existiu, porque eu tenho aqui dados que 1 a cada 36 crianças tem algum tipo de autismo. Gente, é muito. É muito. Isso é um dado recente, né, de uma pesquisa que saiu esse ano. E, na verdade, os critérios diagnósticos na psiquiatria, como em outras questões clínicas, eles mudam ao longo do tempo. Então, o que não era diagnóstico passa a ser diagnóstico, né? Antes, para você ter diabetes, você tinha que ter uma glicemia mais que 110, hoje é 100. Então, isso mudou. Na psiquiatria também existem essas mudanças. Então, os critérios diagnósticos do autismo, eles
eles mudaram para você poder fazer o diagnóstico mais cedo e mais fácil e você poder ter a possibilidade da criança começar as terapias mais cedo, porque o cérebro dela tá aberto a você trabalhar nas terapias e ele pode se desenvolver mais. Então, esses diagnósticos têm mudado. Mas o autismo, ele sempre existiu. Então, a gente faz diagnóstico em pessoas com 50 anos, com 60 anos, e a gente sabe que em muitos casos tem uma genética importante. Então, quando você tem alguém dentro do espectro autista dentro da sua casa, pode ser que você tenha um pai, uma mãe, um tio, um avô, outras pessoas que também estão dentro do espectro e nunca tiveram um diagnóstico. Até porque a gente tem uns níveis de autismo. Então, hoje a gente classifica o autismo com o nível 1, que precisa de um pouco de suporte, o nível 2, que precisa de muito de suporte, e o nível 3, que precisa de muito suporte, que talvez não vai nem desenvolver a fala. Então, a gente tem níveis diferentes, por isso que a gente chama de espectro, mas sempre existiu e agora os critérios mudaram e a gente pode começar as terapias mais cedo. Não tem cura, né? Não, é uma questão do indivíduo, do neurodesenvolvimento. Então, é uma doença neuropsiquiátrica, que é como aquele cérebro funciona, como aquele cérebro se desenvolve, como o TDAH, o autismo e outras questões que a gente vai levar ao longo da vida e que a gente vai trabalhar nas terapias para tratar das dificuldades. E a gente começa a pensar cada vez mais de que muita gente foi internada, muita gente foi diagnosticada de forma errada, não é? Novamente eu volto ao cinema, eu volto aos vídeos, né? Tem muito filme sobre isso, de as pessoas serem internadas com diagnósticos errados, não é? E aí a sociedade olha e fala, mas esse cara não sei, é louco, eu não consigo identificar o que ele é, e soca remédio, sem pensamento, sem tratamento, e lá estava uma pessoa normal que às vezes tinha um pequeno distúrbio para ser tratado, né? Que alavanca todo o resto dos problemas, né? Mas aí eu acho que tem um contexto maior do que modificou muito, né? Então, antigamente nós tínhamos realmente, né, todo esse conceito de que vamos internar, interna, e vamos ver o que vai acontecer lá dentro. Hoje não. Hoje os distúrbios, eles são diagnosticados na sua imensurável razão fora do hospital. Então, eles são diagnosticados no ambulatório, no CAPS, no consultório, para que aí sim possa ser encaminhado para dentro do hospital, já com um pré-diagnóstico estabelecido e uma avaliação que vai ter que ser feita lá. E essa avaliação, ela tem todo um contexto, né, Marcão? A pessoa vai tomar o remédio certo lá, vai ter o cuidado lá, para poder ser reinserida na sociedade. Antigamente não, antigamente pegava na rua e mandava para dentro do hospital. Hoje não, hoje você passa por uma triagem muito bem feita e a gente sempre dá também para o nosso paciente todo esse critério de fazer o máximo por ele dentro do consultório. Em último caso, fazer essa internação. Mas nós sabemos que as doenças mentais, elas são como qualquer uma outra. Então, por exemplo, você está infartando, você vai procurar cardiologia, o hospital especializado em cardiologia. Você quebrou a perna, o que você vai fazer? Você vai para o hospital, você vai passar por uma junta de ortopedia e vai ter que operar. Da mesma forma, você está passando por um processo emocional muito forte, que fugiu já de todas as circunstâncias, você tem que ser internado num hospital para se reestabelecer, um hospital psiquiátrico. Pronto. Tem nada demais nisso. Ninguém vai prender pessoas, ninguém vai fazer as coisas horríveis que dizem que fazem dentro do hospital psiquiátrico. Não funciona assim. Não funciona assim, exatamente. Isso é uma ideologia antiga, Marcão, porque antigamente o antipsicótico, a primeira medicação, ela surgiu em 1950, então a gente não tinha muito pensamento assim, né? Sim. Muito bem, estamos de volta e a gente está aqui no bate-papo nos bastidores, para quem está nos acompanhando pelo canal do YouTube, falando a respeito de que antigamente, né, o diagnóstico era aquele: interna, deixa aí, o médico vai dar jeito nesse troço todo aí, né? Eu não sei o que é, porque olha só o que os vídeos, de novo, eu recorro ao cinema, à televisão, é o que a gente olha ali, que é interessante de assistir como filme, mas quem tem em casa tem um grande problema que às vezes não é só de uma pessoa, mas é da família toda. E aí o hospital passa a ser, o hospital psiquiátrico às vezes passa a ser assim, uma devolução da sociedade, né? Não, deixa ali que o hospital vai tomar conta e eu não vou acompanhar. E mudou-se muito, né? Mudou-se muito o comportamento, é o que o doutor Júlio comentou, que você observa tudo isso na clínica, não é? Depois sim, os casos mais graves, esses sim vão para um lugar onde vai recolher essa pessoa, não é? A gente teve uma grande evolução da medicina e a psiquiatria a mesma coisa. A psiquiatria ela evoluiu muito, né? Com os psicofármacos, as psicoterapias, o entendimento do psiquiatra de como funciona
melhora a vida. Então, assim, as indicações de internação, como o Dr. Júlio falou, é sempre uma opção, uma UTI. Então, o hospital psiquiátrico é a UTI da psiquiatria. Então, se você sofre com um distúrbio muito grave, a ponto de você estar pondo sua vida em risco, então penso em me matar, estou num sofrimento que não dou conta, estou na minha casa, estou com tratamento ambulatorial, consultório, não consigo melhorar, por que não ter um suporte mais intensivo? Onde eu tenho um médico 24 horas, uma equipe de psicologia, uma equipe multidisciplinar, atividades diversas, musicoterapia, terapia ocupacional, para eu me restabelecer por um período que eu preciso, seja ele lá 10 dias, 15 dias, 20 dias, cada um precisa de um tempo. Então, a gente se desconecta daquilo que a gente está vivendo, que é o sofrimento emocional agudo, para eu poder me reconectar comigo, trabalhar a parte biológica junto, que é a gente fazer a correção da medicação, e depois a gente traz a família para a gente poder fazer esse trabalho familiar e falar, bom, agora você leva o seu familiar para casa e ele é reinserido. Ele volta para o trabalho, ele volta para o aspecto social e ocupacional dele. Então, Mas tem uma questão aí, Marcão, que eu acho que é bem importante, que é muito fácil criticar, né? É muito fácil dizer assim, vocês colocam lá o pessoal dentro do hospital lá e fazem o que querem, etc, etc, e judiam e fazem isso e transformam a personalidade deles, etc. São pessoas despreparadas, né, que estão falando sobre isso. Porque quem está me ouvindo agora, Marcão, na rádio, eu espero que chegue aí no ouvido de muita gente, que vai saber do que eu estou dizendo. Que são aquelas famílias que estão sofrendo com o indivíduo em casa, que está ali colocando em risco a vida dele, colocando em risco a vida da família toda e que já precisou de uma internação e que salvou a vida de todo mundo da família por conta dessa internação. Então, essa família, ela sabe realmente a importância de uma internação, a importância de um hospital psiquiátrico nesse momento. É isso que nós precisamos levantar. Nós não estamos querendo passar a rodo na avenida aí, pegar todo mundo e botar para dentro do hospital. Não, tem critérios para isso. Até porque as vagas são mínimas. Nós não conseguimos internar ninguém mais no estado do Paraná e no Brasil. Nós temos aí uma fila gigantesca, né, esperando por internação e necessidade de internamento e não se tem. Então ninguém vai colocar qualquer um dentro de um hospital, vai colocar quem realmente precisa. E as famílias sabem, quando elas precisaram, que foi o hospital, foi o psiquiatra, foi a internação que salvou elas. E cada vez mais a gente fala sobre grandes distúrbios que, novamente, a imprensa começa a levantar e a gente começa a descobrir um pouco mais. A gente acabou comentando a respeito de problemas como o autista, não é? Que aí você não sabe se aquela criança, né, ela tem uma avaliação errada, porque ela é um pouquinho mais inteligente que outras, um pouquinho mais quietinha. Isso tudo você descobre no comportamento de uma mãe, de um pai que é um pouco mais atencioso, ou a professora, ou foram os métodos que ficaram um pouco mais, vamos dizer, inteligentes, como tudo, né? Como a tecnologia foi avançando, os medicamentos foram avançando, e aí a gente tem também o descobrimento do autista, que até um tempo atrás você quase não identificava. Tem adulto hoje que fala, rapaz, eu descobri, meu filho está com 20 anos de autista. Quando você descobriu? O ano passado. Não, então esse cara virou 19 anos para descobrir que o filho aos 20 é um autista. Os diagnósticos estão o quê? Mais sérios? Não são mais sérios, mas assim, mais fáceis de serem diagnosticados? Os critérios de diagnóstico, eles mudaram, as pessoas aceitam mais o diagnóstico, e a gente faz diagnóstico com pessoas de 50 a 60 anos. Então, eu já fiz diagnóstico com um senhor com 50 anos de autismo, né? E a gente vai ter os níveis diferentes, com diferentes problemas durante a vida. Então, a gente vai achar pessoas que a gente vai fazer diagnóstico com 20 anos, mas que ele já tinha alguns problemas, às vezes associado à ansiedade, uma dificuldade na comunicação. E esses critérios diagnósticos, eles mudam para que a gente realmente possa abordar e ajudar nas dificuldades. Então, a ideia do autismo é você fazer o diagnóstico o mais precocemente possível para você poder encaminhar a criança para a terapia, para que ela possa ter uma fono, um psicólogo, porque o tratamento do autismo em si não é com remédio. O tratamento do autismo é desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. A gente vai usar medicação quando você tiver um transtorno associado. Então, quem está dentro do espectro autista tem uma tendência maior aos transtornos de ansiedade. Então, se eu tenho um autismo e também tenho toque, talvez eu vou precisar de medicação para o toque. Eu tenho um autismo que eu também tenho agressividade exagerada, talvez eu precise medicar porque a agressividade está demais com ele mesmo ou com os outros. Mas o autismo em si, a gente vai trabalhar com a psicoterapia, com a fonoterapeuta ocupacional. Então, a gente consegue desenvolver mais, e principalmente
principalmente na criança, porque o cérebro dela está muito mais aberto. Então, se a gente perde o período de desenvolver, uma criança que tem um autismo mais grave, o nível 3, que talvez se você não ajudar, ele nunca vai falar na vida dele. E se você trabalhar na terapia certo, ele vai desenvolver a fala. É uma criança que tem uma dificuldade em se relacionar com os outros. Quando você trabalha cedo nas terapias, ele vai conseguir se relacionar melhor. Então, os critérios diagnósticos mudaram para que a gente possa atender mais as pessoas e identificar problemas que têm, pessoas que têm problemas há muitos anos. Esse paciente que eu fiz diagnóstico com 50 anos, o primeiro dia que ele sentou na minha frente, eu falei, tem autismo, ele não conseguia me olhar no olho, a fala dele era difícil, ele teve muitos problemas de depressão, porque é uma pressão toda no trabalho, uma pressão familiar. Então, você vê muito sofrimento pela falta do diagnóstico. Você comentou sobre o toque. O que é o toque? Né? Às vezes arrumar as coisas certinhas. Toque. A gente sempre fala assim, eu tenho toque, não incomoda ninguém. Meu, tenho esse transtorno que incomoda muita gente. E o cara tem gente que sofre. Né? Eu já tive toque de sofrer. Hoje não sofro mais. Né? Toque. Eu penso que eu tenho toque. E aí, normalmente eu acho um amigo meu na minha frente fala, você está se arrumando muito, você tem toque. Toque às vezes pela roupa, toque pelo comportamento. Doutor, toque. O que é o toque aí, e como identificar o toque? O toque é o transtorno, né, obsessivo compulsivo. Ele se dá em várias e inúmeras questões. As pessoas identificam ele nesse critério, né? Eu tenho um tique, eu tenho um toque, eu tenho um nível de perfeccionismo, eu tenho aquela mania de ter que ajustar tudo, arrumar tudo, o cabelo sempre bem cortado, a barba bem feita, etc. Mas o toque ele vai muito mais além de tudo isso, né? Nós sabemos que o toque realmente é um transtorno que agrega multifatores na vida da pessoa e ele está totalmente relacionado ao seu pensamento. Então, a simetria, a rituais, a pensamentos fixos e a ruminações, e principalmente assim, aquela coisa que você fica pensando, imaginando e catastrofizando. Essa é a palavra que eu usaria para identificar o toque real, não esse toque que a gente comenta que você tem toque porque você ajustou demais a barra da calça. Uma pessoa organizada. Uma pessoa organizada. Às vezes um cara organizado não é toque, ele é organizado. Exato. E aí quando você fala em toque, você vai pensar nessa palavra, eu acho, que é a catastrofização. Então é assim, eu estou imaginando uma coisa aqui. A Fernanda me falou, cheguei dos Estados Unidos ontem, vim de avião. Eu digo, se eu tivesse nesse avião, podia ter caído esse avião. E se tivesse caído esse avião, como é que eu ia desamparar minha família? Como é que ia ficar minha esposa? E o que meu pai e minha mãe iam fazer sem mim? E o que ia... E aí você começa a fazer uma catástrofe em cima de uma simples questão. E aquilo te rouba totalmente o foco, te rouba totalmente a energia, te rouba totalmente teu dia. Né? Então você faz essa ruminação. Você escuta na rádio agora o Marcão falar sobre autismo, você já começa a imaginar. Então, será que eu tenho autismo? E será que o meu tio tinha? E o que eu tenho que fazer com esse autismo? E minha nossa. E aí você vai. Então, o toque ele é muito abrangente, ele faz com que a pessoa realmente ela se perca, né? E fique dentro dela e dentro desses pensamentos o tempo todo. Tem tratamento? Tem, o tratamento é maravilhoso, libertador. Então, quem tem toque sabe o que é tratar, né? As colegas estão aqui, elas podem dizer. Eu sou um aficionado em tratamento de toque, né? Eu adoro tratar toque porque é uma resposta, Marcão, maravilhosa. É mesmo? Muitas vezes você demora muito, né? Muito tempo para a questão de tratar uma depressão, tratar até... fazer um tratamento para o transtorno bipolar, para a pessoa ficar legal, mas o toque, a partir do momento que você começa a tratar, você tem uma alegria na resposta dele, porque a pessoa vira para você e fala assim, eu tive uma libertação, Essa é a palavra da pessoa que tem toque quando ela melhora. E é importante, eu acho, também complementar a questão da gravidade da doença, né? Assim como, né, a gente estava falando de várias doenças, também tem o quadro leve, moderado e grave. Eu tive um paciente que a gente internou no hospital, trabalho num hospital psiquiátrico, e ele tinha um toque grave, muito grave. Era um rapaz jovem e ele tinha um pensamento obsessivo de que os genitais dele estavam sujos. E ele ficava horas e horas tomando banho, se limpando, tirando foto para ver se estava limpo. E o sofrimento era tão grande que ele não conseguia sair, ele estava se machucando o tempo todo ali na genitália e começou a tentar suicídio, porque ele não suportava mais os pensamentos intrusivos e
Depois desses pensamentos começam, então, o que a gente chama, né, de obsessão, que são os pensamentos, e a compulsão, que é as ações que a gente faz. Então, ele conferindo, se limpando e se machucando. Então, ele estava no chuveiro, ele começou a pegar os fios do chuveiro e tentar se eletrocutar. Depois, ele andando no carro, ele não suportava chegar até o local para ver se estava limpo, ele começou a tentar se jogar do carro. Então, é um rapaz que precisou de internação, cuidados intensivos, porque o quadro dele era muito grave e trouxe muito prejuízo. Então, que nem o Júlio falou, a gente pode ter um prejuízo leve, então a pessoa começa a chegar atrasada no trabalho, porque ela imagina que a sim. porta está aberta, que esqueceu o gás ligado e começa a fazer essa verificação. E tem casos que você Mais perde grave. o emprego, né? De tanto chegar De tanto atrasado, chegar de tanto tomar atrasado. banho, de tanto ficar dentro de casa apagando as luzes e imaginando que tá tudo errado. E às vezes você Exatamente. perde a vida, né? Exatamente. Então é isso, você perde a vida numa situação dessa. Uma das coisas que eu amo na psiquiatria é porque a gente alivia o sofrimento. Isso. Você tratar de qualquer transtorno que atrapalhe a sua saúde mental, você vai aliviar o seu sofrimento. Então, amo a psiquiatria por isso. A gente ajuda as pessoas a sair desse sofrimento intenso. E uma das coisas que eu acho legal depois da pandemia, com esse acesso online que a psiquiatria e a psicologia aumentaram, é porque pessoas que às vezes estão longe, estão a 300 quilômetros de um psicólogo, de um psiquiatra, elas podem agora tratar online. Porque como é que você vai viajar 300 quilômetros toda semana para fazer uma psicoterapia? E muitas questões na psiquiatria, a gente precisa de um psicólogo, né? A gente tem trabalhos diferentes, como a gente falou no começo, então a gente precisa da psicologia semanal, às vezes 2 vezes por semana. Então a gente consegue fazer terapia online hoje, né? Eu tenho meus filhos fazem terapia, minha filha de 12 anos faz terapia online faz 3 anos e dá muito certo. Eu tenho um filho dentro do espectro autista que ele faz terapia online, tem dado muito certo também. Então assim, eu acho que o acesso à informação, aos tratamentos melhoraram muito e as pessoas podem sair desse sofrimento intenso, como a Carol e o Júlio E a questão, eu acho que fica bem clara agora, para deixar bem claro, eu, como presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, como representante dos psiquiatras do estado do Paraná, eu quero que o ouvinte me escute agora, o carinho e o respeito que nós, psiquiatras, temos com os psicólogos. Ela Eu acabou de quero que comentar do trabalho ouçam em comum, isso, né? exatamente, porque existe muito conceito aí de que psicólogo não gosta de psiquiátrica e vice-versa, não existe isso. Pelo menos aqui no estado do Paraná, nós como psiquiatras, nós precisamos muito, é uma outra profissão que vem para adequar, e nós juntos conseguimos fazer um tratamento adequado, e eu sempre digo o seguinte, Marcão, para encerrar esse assunto, para deixar bem claro, ó, se eu pudesse, todos os meus pacientes do consultório, eu encaminharia para o psicólogo, todos. nós. É É um muito bom tratamento, isso elucidar, sim. né? Tem muita gente que acha que é um ou outro. É e complementar, ambos. é complementar. É um tratamento que a gente faz em parceria, né? A maioria dos nossos pacientes a gente acaba que tem que fazer esse encaminhamento para a psicologia e a gente faz esse bate-papo com os psicólogos, né? É como o ortopedista e o fisioterapeuta. Exatamente. Tem que né? andar juntos. Juntos. Muito bem, muito bem. Estamos saindo para mais um breve intervalo comercial e aí a gente continua também no canal do YouTube. Eu quero saber a respeito de TDAH, tá bom? É o assunto que a gente vai abranger daqui a pouquinho. Não sai daí, 91,7, já volta. Podcast Marcão Careca.
Segura. Eu quero. Alzheimer, pai. Don't tell that thing you don't know we be deep. We in the club all the time. Pop off. Shady aftermath. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to feel a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you get into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dust. When I roll 20 deep, so it's probably in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. Jornada. A gente fala sobre o... Muito bem, estamos de volta para falar a respeito das soluções mentais, né? Tem um termo que chama de doenças mentais, eu gosto de saúde mental, mas é uma discussão minha, particular minha. Ah, vamos tratar de doença mental, vamos tratar da saúde mental? E aí a gente já conversou sobre isso, a Carol falou, não, tem que ser doença mental, porque senão a pessoa às vezes não dá nem muita atenção, que são doenças, não é verdade? E gostei mais uma vez de vocês terem comentado a respeito do seguinte, bati o dedinho do pé, eu tenho que ir 2, 3 médicos, eu tenho problema no coração, às vezes não é só do coração, às vezes é alimentação. Então, psiquiatras e psicólogos juntos sempre no tratamento, não é? E a gente estava comentando a respeito de o TDAH. Como é que eu tenho, que eu sei que eu tenho, que alguém tenha? E aí, doutor, o diagnóstico é feito mais precocemente? Porque eu não lembro desse transtorno há tanto tempo atrás. Eu vou passar a ideia seguinte, nós temos 2 tipos, nós vamos imaginar 2 tipos, o da criança e do adulto. Eu vou pedir para a nossa psiquiatra da infância e adolescência, a doutora Fernanda, explicar sobre as crianças, que é mundialmente conhecido, né? E depois nós vamos falar, então, sobre o adulto, que esse é uma temática mais nova, digamos assim, dentro da sociedade. Não que ela não seja nova cientificamente, mas na sociedade. Sim. Então, quando a gente fala do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele vai aparecer conforme o cérebro vai se desenvolvendo, tem uma questão genética importante, então ele começa na infância, no comecinho da adolescência, e aí você tem uma dificuldade de manter a atenção naquilo que você está fazendo, né? Por mais que você se esforce, uma pessoa com TDAH é uma pessoa muito esforçada, que se esforça para manter o foco e a atenção, mas não consegue, porque o cérebro dela vai alternar entre atenção focada e atenção no ambiente, porque a gente sempre está fazendo isso, estou conversando contigo, mas se começar a pegar fogo ali, eu vou prestar atenção e vou sair correndo, certo? Porque a gente precisa disso. E o TDAH, ele vai estar sempre prestando atenção no ambiente. E aí você acaba tendo prejuízos na escola, prejuízos nos relacionamentos. A gente pensa muito na escola e no trabalho, mas até no relacionamento, porque às vezes você não consegue manter uma conversa, você não consegue, né, se relacionar bem por conta disso. E também tem a questão da hiperatividade, uma necessidade de se movimentar, e da impulsividade, que a gente esquece de falar, que tem uma tendência muito maior a ter atitudes e só depois você parou para pensar naquilo, né? E a gente precisa abordar com tratamento, muitas vezes com medicação, muitas vezes com psicoterapia, e fazer um diagnóstico correto. Toda criança ativa, uma criança hiperativa? Não necessariamente. Você precisa de uma avaliação especializada para que essa criança não tenha prejuízos. Porque o mau comportamento, o comportamento impulsivo, ele vai causando um estigma também, né? Eu tenho 4 filhos e eu tenho um filho que tem TDAH. E quando eu comecei a precisar medicar, eu falei, meu Deus, e agora? Minha vez. E como é que eu faço? Porque é muito difícil você aceitar medicar uma criança. E eu tenho um neurocolega que falou assim, olha, o comportamento inadequado estigmatiza muito mais. Eu fui vendo que isso estava acontecendo com meu filho. E quando eu comecei a tratar, como ficou mais fácil
fácil para a família toda. A irmã mais velha que estava com dificuldade de lidar com ele na escola. Então, você tem a impulsividade grande o prejuízo escolar, porque começa a ter uma defasagem, isso vai somando, porque você não aprende a ler direito, depois isso vai somando ao longo dos anos. Então, a gente precisa abordar e não deixar de tratar essa criança que precisa de tratamento. Então, eu tenho aqui os sinais, que são pelo menos 18 nas minhas pesquisas aqui, né? Entre eles, interrompe conversa, não fica em fila, fala demais, é avoadinho, né? Não segue instruções, parece não escutar direito. Aí, doutor, saiu da parte da infância, passou para a juventude e fase adulta. Isso, e aí que tá, né? Então escapou sem tratamento aí, escapou muitas vezes, porque muitas vezes as crianças com TDAH, elas têm uma certa cura quando vão se aproximando a fase da adolescência, a fase adulta. E esses que escapam e não têm essa cura, então eles são os TDAHs em adulto, né? E que isso está sendo muito abordado hoje em dia e a gente chama a atenção da sociedade agora, nesse momento. Eu gostaria de falar com você aí, que busca, né, a resposta, será que eu sou um TDAH? Primeiro, busque uma resposta com o seu psicólogo e com o seu psiquiatra. Não busque com o fisioterapeuta, com o coaching, com quem tem TDAH e etc., porque é isso que nós estamos vendo na sociedade hoje em dia. Se você abrir a internet, Instagram, Google. Hoje você entra lá, tá todo mundo, a moça que limpa o quarto lá do hotel, ela tá falando na internet sobre TDAH. Então não é assim. Hoje em dia, Marcão, antigamente, eu tenho um vídeo de 8 anos no meu Instagram. Há 8 anos atrás eu tinha o cabelo era preto ainda, e eu falava sobre TDAH em adulto. O que eu vejo hoje é todo mundo falando sobre TDAH em adulto e com os maiores erros do mundo. Então prestem bem atenção. Antigamente nós procurávamos no consultório e olhávamos para o paciente e dizíamos, você tem TDAH. Hoje nós fazemos o contrário, nós estamos dizendo para o paciente que nos procura, você não tem TDAH. Né? Por quê? Porque popularizou demais essa noção. Agora, o TDAH em adulto, o que seria? Vamos dar algumas características do TDAH em adulto. É aquela pessoa hiperativa que continua tendo muita distração, ela inicia tudo que ela inicia. Então, é aquela pessoa que iniciou uma faculdade, não terminou, começou outra, não terminou, começou outra, não terminou, que não consegue ficar no emprego só. É aquela pessoa que inicia um negócio, fica lá 6 meses e daí depois acaba aquele negócio e já vai para outro. É aquela pessoa que inicia com muita força, com muita garra, com muita alegria, com muito entusiasmo. Não. Ela inicia com muito entusiasmo qualquer atividade. Só que aí chega no meio, na primeira situação difícil, ela abandona, ela deprime com aquilo ali, digamos assim, e ela cai a produção e abandona. São as pessoas que têm uma tendência maior ao uso de drogas, são pessoas que têm uma tendência maior a ter acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho, por falta de atenção. E nós temos que separar isso também, né? Nós temos o TDAH que tem déficit de atenção, que ele é mais avoadinho, que ele é mais quietinho, que ele não fala muito, que ele fica só olhando, que ele parece que está sempre no mundo da lua. E tem o outro que tem a hiperatividade, que é aquele que não para quieto também, que não consegue ficar numa fila, que não consegue parar conversa com um, conversa com o outro, não mantém um assunto só. Então, para tudo isso, a gente precisa ter um bom diagnóstico. Um bom diagnóstico é feito por um psiquiatra ou por um psicólogo. Fabiana Regina Verlang Pereira de Carvalho, como lidar com a impulsividade em um TDAH? Isso, a gente tem, então, que nem o Júlio falou, né? Um traço que pode ser de desatenção, a gente pode ter o combinado, que é desatenção com hiperatividade, e a gente tem o tipo impulsivo, que é aquele que faz e depois ele pensa nas consequências. A impulsividade, ele é uma característica também, muitas vezes, biológica e herdada. Então, a gente também tem no TDAH, como em todas as doenças psiquiátricas, um traço genético. Então, a gente também tem que identificar, né, nos pais, nos tios, nos avós, se tem essas características. A impulsividade a gente pode tratar com medicação, com terapia, e a gente pode, que nem o Júlio falou, muitas vezes o que acontece da infância para a vida adulta? A gente aprende a lidar, né? Com muitas características impulsivas, com comportamentos que trouxeram prejuízo, a gente aprende a não mais repetir esse comportamento. Então, esses aprendizados, seja ele em terapia, seja ele com medicação, ele tem que ser feito e tem que dar uma sequência, e isso minimiza, né, todos os prejuízos que essa pessoa pode ter. Busca uma forma de sobreviver,
né, Exato. dentro da sociedade, dentro do seu trabalho, ela busca, né, uma técnica específica para poder fazer aquilo ali acontecer. Sobrevivência. E é importante a gente dizer também que, por exemplo, eu já diagnostiquei TDAH de 70 anos. 70 anos, entendeu? 70 anos inicia aí uma performance para pensar assim, poxa vida, eu perdi uma vida inteira. Não, você não perdeu. Você conseguiu aí muitas coisas, mas agora vai melhorar mais ainda. Mais Essa ainda. tem que pensar. Eu tenho aqui a Heloísa Sacco. Ela diz o seguinte: ótimas falas. Sou psicóloga e já fui paciente do Dr. Júlio. E vejo como, de fato, as duas profissões caminham juntas, voltando naquele assunto sobre essa soma. A Heloísa, ela escreveu livros já sobre psicologia, é uma psicóloga muito querida e muito inteligente. Então ela levanta também todas essas questões, né? E eu vejo que realmente, né, se a gente for pensar no TDAH dentro da sociedade, existe demais. E essas pessoas, elas perdem muito tempo de vida no quesito crescimento profissional, crescimento conjugal, dentro da família, em estar podendo dar acesso para o teu filho, acesso para a tua esposa, podendo conversar dentro da sociedade, se manter dentro de um elo, né, familiar plausível. Então, precisa buscar ajuda. E aí que vem a questão toda que nós estamos debatendo aqui. Qual que é o problema de procurar, marcar uma consulta com um psiquiatra para ir lá e perguntar assim, doutor, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar? E sair de lá, muitas vezes, no nosso consultório, o pessoal sai do nosso consultório sem receita, sem nada, só com uma orientação. Por quê? Porque as pessoas estão procurando saber se elas estão bem. Ou até saem com uma receita adequada. Acho uma coisa super importante quando a gente fala do TDAH, que as pessoas estão se autodiagnosticando muito, é você pensar que tem diagnóstico diferencial. Tanto no adulto, quanto na criança e no adolescente, diagnóstico com transtorno bipolar, que é um transtorno que às vezes a pessoa leva, mesmo com psiquiatra, às vezes demorando 10 anos para um diagnóstico. Então, o transtorno bipolar, ele pode prejudicar muito a vida da pessoa em todos os aspectos da vida dela, emocional, acadêmico, profissional. E, por exemplo, se você tem uma pessoa que tem transtorno bipolar e ele é erradamente diagnosticado como TDAH, a medicação pode piorar muito o quadro, de chegar num quadro psicótico grave, de precisar de uma internação. Ou prejuízos ao longo da vida, que ele pode piorar os sintomas. E eu sou uma psiquiatra que eu acho assim, olha, o CARD, ele trata de muitos quadros de ansiedade. Se ele está acompanhando a ansiedade leve, certinho, para que ele não precisa mandar para o psiquiatra? Ok, porque chegou lá com o coração acelerado, o cardio trata bem. Tratou bem seu paciente, acompanhou bem, viu que não dá certo um ou outro, encaminha para o psiquiatra? Ótimo, a gente está junto. Agora, o transtorno bipolar é um transtorno do psiquiatra, porque as outras especialidades, elas não têm esse manejo. Até alguns psiquiatras demoram anos para pensar em alguns casos. E tem doenças, né? Por exemplo, o toque, você às vezes tem 7 anos passando por 4 ou 5 psiquiatras para você conseguir fazer um diagnóstico. Então não é fácil, gente. Não é fácil nem para o psiquiatra, imagina. Para o clínico ou para outras, né, profissões. E o mais interessante disso tudo, que nós teremos um simpósio que vai reunir todos esses assuntos. Eu queria que você, Júlio, comentasse sobre isso. Vocês todos estarão reunidos. O Brasil estará reunido aqui. O mundo estará prestando atenção, porque vocês conseguiram reunir os maiores especialistas. Vem aí mais de 30 especialistas para Londrina, exclusivamente. Eu queria que você comentasse sobre isso. É muita isso satisfação. Isso aqui é apenas como se diz, um aperitivo. Isso aqui é só para aquecer o assunto, porque quem tiver verdadeiramente curiosidade, está aí uma grande oportunidade. É muita satisfação, né, Marcão? Então, assim, a Associação Paranaense de Psiquiatria congrega mais de 500 associados no estado do Paraná e ela tem 57 anos de existência com sua sede em Curitiba. Essa é a nossa associação. E a nossa associação, ela faz anualmente um evento, que é o Congresso Paranaense de Psiquiatria, chamado de Jornada, que é levado para uma cidade do estado. Então, todos os anos nós passamos em alguma cidade, né, do estado e nessa cidade a gente faz o desenvolvimento desse grande congresso, que são 3 dias de muito evento científico, levando então todas as informações da área. E esse ano a capital, a gente chama Capital da Saúde Mental, né, do estado do Paraná 2023 é Londrina. Por quê? Porque nós trouxemos para cá esse evento que vai ser no Aurora Shopping a partir da quinta-feira, dia 24, quinta-feira, dia 24, 25 e 26. Quinta, sexta e sábado no Aurora Shopping aqui em Londrina. Assuntos. Bom, dentro dessa questão da jornada, nós conseguimos trazer 35 palestrantes do Brasil inteiro para poder falar sobre
todos os tipos de transtornos mentais e todas as questões de prevenção da área da psiquiatria e da saúde mental. E nós temos aí grandes nomes mesmo, mas grandes nomes. São os Pelé, são os Neymares da psiquiatria que Tudo. vêm exclusivamente para suicídio, Londrina, para TDAH, todos esses temas. autismo. Exatamente. E temos um dia muito importante, no dia 24. No dia 24 nós temos o 5º Simpósio de Saúde Mental do Educador e da Criança. O que isso quer dizer? Que há 5 anos atrás, em 2017, quando nós tivemos pela primeira vez em Londrina, nós lançamos um dia para falar sobre a saúde da criança e do educador. E hoje nós temos, então, dentro dessa jornada, um dia específico para falar sobre o professor e sobre as crianças. E dentro disso nós vamos falar, então, sobre toque, nós vamos falar sobre transtorno opositor desafiador, nós vamos falar sobre autismo, sobre TDAH, a diferença de cada um, com uma linguagem específica para o educador. O que você faz com um aluno dentro da sala de aula dessa forma? E aí nós estamos trazendo os maiores psiquiatras da infância e adolescência do Brasil, da USP, da Unicamp, da UFPR e da UEL. Eles vão dar essa aula, né, para os educadores para poder falar sobre esses assuntos específicos. Vamos falar sobre altas habilidades, nós vamos falar sobre a violência dentro das escolas. Né? Nós vamos explicar, nós vamos ter um psiquiatra forense que vai falar qual que é o perfil desse aluno que pode vir a fazer algo dentro das escolas também e o porquê que isso acontece. Quase uma prevenção. Exatamente. E ao longo do dia, o dia inteiro debatendo sobre isso, e nós também vamos terminar o dia falando sobre a saúde mental do professor e também tentando mostrar para ele o quanto que ele é importante dentro da sociedade. Essa é a quinta-feira, o simpósio de saúde mental da criança e do educador. É porque nós estamos falando sobre os transtornos e aí às vezes você tem um professor que precisa ser avaliado para poder avaliar os seus comandados. Demais, né? Quando você fez a pergunta sobre, né, como que os professores fazem, eles têm que ter a informação correta para eles poderem passar para a pedagoga da escola que chama a família para fazer uma boa avaliação. Então, se a escola não souber fazer uma boa avaliação daquele aluno, ele não vai identificar e não vai encaminhar o mais cedo possível. E quem faz a avaliação dos professores? Boa. Mas, Marcão, Não é? só quero aproveitar o momento também, agradecer muito a secretária de Educação aqui da Prefeitura de Londrina, né, e o prefeito, porque nos deram todo o apoio, a Secretaria de Educação nos deu todo o apoio para que isso pudesse acontecer, né? E nós vamos estar aguardando, nós já temos, hoje termina as inscrições, não tem mais espaço, realmente não tem mais espaço, está lotado, esgotando-se todas as possibilidades de inscrições, e nós vamos ter aí 350 professores na quarta-feira, educadores e outros profissionais na quinta-feira no Shopping Aurora para ver esse tema. Extremamente importante. Diante dessas catástrofes, né, que estão acontecendo. E não podemos esquecer na quinta e na sexta, tá? Na quinta e na sexta é a Jornada Paranaense. Na sexta e sábado, na sexta e sábado, 25 e 26, nós vamos ter então a Jornada Paranaense de Psiquiatria com os maiores nomes da psiquiatria brasileira. Tanto se comenta sobre isso e a gente tem uma grande oportunidade. Com toda certeza você vai gravar tudo isso, você vai deixar registrado, porque essa pergunta é uma grande verdade, né? O meu filho está lá, mas eu tenho um professor que antecede entre o ensinar ou não. E esse professor precisa também ser orientado um pouco melhor. Tá bom, e a gente sai para mais um breve intervalo comercial, para o nosso último bloco, e continuamos aqui no nosso bate-papo no canal do YouTube. E a gente pode tocar com mais um assunto, que pode ser procrastinação, né? É preguiça, é falta de atenção, tem como ser detectado. Então, se você é aquele cara que fala, deixa para depois, o assunto é esse agora também no nosso intervalo aqui no canal do YouTube. Não sai daí, a gente já volta 91,7, podcast Marcão Careca. Saúde mental é o tema.
Muito bem, muito bem. Para você que está com a gente aí nesses minutos de bate-papo aqui. Muito trabalho da jornada, né? Dá muito trabalho, né? Porque, querendo ou não, é um evento que você tem que receber pessoas, não é? Tem que atendê-los bem. Todo mundo hoje está cada vez mais acostumado a ser bem atendido, não é? Mas o mais importante disso tudo é a categoria dos profissionais que vêm, né? Exatamente. Nós preparamos um ambiente, estamos preparando um evento de alto nível, né? Uma experiência. Para poder recepcionar muito, né, esses 35 palestrantes que vêm do Brasil inteiro. E dentro dessa sexta e sábado, esse evento da psiquiatria, a Jornada Paranaense de Psiquiatria, ela é destinada então para os médicos, para os psiquiatras, para os enfermeiros, para os psicólogos, para quem trabalha realmente com a saúde mental no seu dia a dia. Porque são temas específicos, né? Então nós vamos falar sobre transtorno bipolar, nós vamos falar sobre esquizofrenia, nós vamos falar sobre suicídio, nós vamos falar sobre várias doenças. Então, muito bem, estamos de volta. Doutor Júlio, essa jornada, esse congresso, esse encontro que vai acontecer 24, 25, 26, o Shopping Aurora aqui em Londrina, ele terá dias específicos para os professores, mas também os outros médicos, enfermeiros, profissionais da área de saúde também, não é? Exatamente. Então, na quinta-feira, dia 24, é multiprofissional para os professores, educadores, né? E no dia 25 e no dia 26 é destinado, então, para os médicos, para os enfermeiros, para os psicólogos, para o pessoal que trabalha com saúde mental, porque é algo bem mais forte, ou seja, nós vamos trazer todas as informações de primeiro mundo para dentro desse evento. E nesse evento nós vamos ter, então, esses 35 palestrantes, que são todos, né, condecorados, digamos assim, a nível Brasil, pessoas, assim, extremamente competentes, escolhidas a dedo para estar conosco. E tem um momento também muito interessante no nosso talk show, é onde nós todos os anos fazemos, então, esse talk show que é o conversar com um artista, o conversar com alguém que tem aí, né, que é do mundo televisivo, que tem um acesso muito grande na internet, na TV, e essa pessoa, naturalmente, ela vem conversar conosco para contar um pouco da experiência de vida dela. Então, nós fazemos isso já há alguns anos, nós já fizemos isso com o Lobão, nós fizemos isso com o Lobão aqui em 2017 em Londrina. Um talk show é 1 hora de bate-papo com essa personalidade e ela conta para nós aquilo que passou na vida dela, que foi difícil, como a sua experiência com alguma doença emocional. Então, em 2017 nós tivemos Lobão, depois nós tivemos o Alex, jogador do Corinthians, depois nós tivemos a Fanny, ex-BBB, o Eric Silva, lutador de MMA, a Gabriela Mustafa, que é uma artista global também, e esse ano nós temos nosso amigo Raul Gazola, que vem contar toda a sua história de vida e de superação também nesse talk show, para encantar todos os participantes e contar sua experiência, né, na vida. Ele que teve aí vários momentos inusitados. O que acontece, né? É que sempre a gente acha que quem vai para o rádio, vai para a televisão, tá no jornal, né, como celebridade, não tem também todos esses 300 problemas que eu tentei ler durante a noite para poder conversar com vocês aqui. É muito transtorno. São seres humanos normais, né? É muita fobia, né, para ser estudada, né, desde criança. Mas aqui, meu aprendizado que eu estou passando, e são centenas de milhares de pessoas, é o seguinte: primeira coisa que eu mais achei interessante, psicólogos e psiquiatras precisam se unir. Ponto. Não são inimigos, não são concorrentes. Isso foi bárbaro. O que eu mais gostei. E depois, na tenridade, né? E buscar ter mais atenção. Porque você já descobriu, doutor Júlio, pessoas que foram te procurar com 70 anos que às vezes você acha que é uma doença de criança, e não é. Não é verdade? Exatamente. E às vezes a pessoa está com muito sono, a pessoa está muito esquecida, não é? Não só depois de pandemia. A gente tem que observar as pessoas como um todo. Então fica a lição: observar as pessoas em casa, seus amigos, com um pouco mais de atenção. Seria isso? Com certeza, desde cedo. E uma coisa que é bom a gente enfatizar: as pessoas têm preconceito no tratamento, mas como qualquer outra doença clínica, sempre que você trata logo, o teu prognóstico é melhor. Então, se você tem uma depressão e você trata mais rápido, vai ser mais fácil de tratar, vai ser mais curto o tratamento. Então, tudo que você aborda antes, o resultado final, ele vai ser melhor. Então, quando a gente está evitando o tratamento dos nossos problemas mentais, a gente está tornando esse tratamento mais difícil. Eu lembro muito claro de um paciente com esquizofrenia, que eu fiz o atendimento dele. Eu falei: você quer um atestado para o trabalho? Não quero que ninguém saiba que eu sou esquizofrênico. Gente, esquizofrênico trabalha. Porque ele trata corretamente, porque ele tratou cedo. Então,
Então, quando você demora para fazer o tratamento, vai ficando mais complicado. Então, por exemplo, a gente sabe que alguns quadros graves na psiquiatria, se você tratar nos primeiros 5 anos, o prognóstico é outro. A depressão, se você trata logo, ela não vira uma depressão crônica. Então, tratar o mais cedo, em qualquer situação. Se viu numa questão que não está bem, procura avaliação do profissional, de um bom profissional, que muitas vezes você vai sair de lá só com uma orientação. Você vai falar, ó, você não tem nenhum transtorno, cuida disso, faz mais atividade física, faz uma terapia sem ter... Porque para você fazer uma terapia como psicólogo, você não precisa ter um transtorno, uma doença. Você pode fazer só porque você quer facilitar a tua vida. Então, sempre que você tratar antes, você vai estar melhor a longo prazo, vai ser mais fácil. E tem uma Muito bem. questão só que eu gostaria de colocar, que é assim, ó, diabético trabalha, Marcão? Sim. Hipertenso trabalha, Marcão? Sim. Então por quê? Quem tem algum fator ou alguma doença emocional não pode trabalhar. Exato, Né? exato. E eu acho que é exatamente isso, né? A proposta da jornada é com que as pessoas que trabalham com saúde mental, elas tenham, então, essa educação continuada. Então, que nem o Júlio falou, a gente tem inúmeros profissionais que são hoje os melhores na especialidade, que vão trazer essa atualização. Por quê? Porque a psiquiatria está sempre evoluindo, como a ciência, como tudo. Então, essa evolução, ela hoje, ela vem também em velocidade máxima. Então, a gente, né, teremos a jornada para os profissionais que trabalham na área de saúde mental, e com temas da infância, da vida adulta e na vida dos idosos também. Temos doenças da infância, da vida adulta e na nossa velhice temos doenças que Pra podem gente atender percorrer ao melhor longo. nossos pacientes, né? É pra gente se atualizar e atender E melhor as trazer essa pessoas que nos oportunidade para procuram. Londrina, né? Muitas vezes o pessoal vai ter que sair daqui para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para poder ver esse pessoal. Não, não né? é necessário. E aí, tá aqui, tá dentro de casa. Muito bem. Estamos terminando o nosso programa, Desvendando a Mente, mitos, realidades e caminhos da saúde mental. Muito obrigado, Júlio Dutra, Carolina Nicolau, Fernanda Vargas. Considerações finais. Primeiro, agradecendo vocês, viu? Você veio de Faxinal para cá para isso. Você acabou de chegar dos Estados Unidos. Também a Carol estava numa viagem internacional. Então, estou muito feliz de reunir vocês, que são os nossos ícones, são os nossos profissionais líderes, são os nossos profissionais de referência e a gente precisa valorizar os nossos profissionais. Faço isso constantemente. Gosto de evidenciar cada vez mais as pessoas que têm a ver com a nossa cidade, com o nosso mundo. Esse doutor Júlio, ele é tão especialista que ele está vendo o papelzinho que eu estou riscando aqui para saber que tipo de transtorno que eu tenho, se eu estou fazendo a coisa certa Tem uma ou não. junta cara. psiquiátrica. Eu tenho uma junta avaliando psiquiatra hoje. aqui hoje. Eu estou fazendo o programa e eles estão me avaliando. Então, seja avaliado você também. Será que você é um ser humano melhor do que você está imaginando que é? E aí você está aquém, porque às vezes você é um cara um pouco mais triste, um pouco mais cansado e você não tem uma avaliação. Procure. Do mesmo jeito que você procura um médico do joelho, um médico do coração, não é verdade? Você que tem outros problemas, às vezes, de saúde, infelizmente, procure também um psiquiatra, um psicólogo. Obrigado, viu, Júlio? Obrigado, Carolina, e obrigado, Fernanda, tá? Eu que agradeço a oportunidade, muito bom poder estar ajudando as pessoas falando desse tema tão importante. Obrigada, Marcão, por essa oportunidade. Muito bem. Agradecemos, Marcão. Você seria um ótimo psiquiatra se tivesse seguido a área. Não, a psicologia das coisas, a psicologia das cores, a psicologia do consumo. Existe a psicologia em tudo, não tem não, Júlio? Tem, né? O Marcão é mágico, né? É um artista. E a gente que só tem a agradecer o espaço, agradecer ao teu podcast, agradecer a Pai Querer FM, toda essa oportunidade. A gente levar esse conhecimento adiante é salvar vidas. Nós vamos iniciar aí um mês de setembro, Setembro Amarelo, vamos pedir espaço para você aqui para falar sobre isso, pedir para a Prefeitura de Londrina, pedir para a Prefeitura abraçar essa campanha aqui na cidade para que a gente salve mais vidas. Estamos tendo muito apoio da prefeitura, então acho que todos entenderam a necessidade, né? E vamos iluminar essa cidade, vamos colocá-la toda de amarelo. Vamos, né? Vamos trabalhar. O pensamento que vocês tiveram sobre temos os nossos filhos, vamos começar por aí, temos nossos filhos lá na escola. Mas antes, entre a casa e os filhos, tem os professores. Então vamos treinar os professores. Né? Um professor na frente de 30, 40, 50 crianças é um multiplicador, não é? A gente diz que é complementar também, né? Porque os professores estão muito fazendo papéis de pais, de serem, né, educadores, eles estão educadores, mas os pais são os educadores, né, também. Então a gente precisa também complementar, né? Cada um tem o seu papel.
Júlio Dutra, presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, muito obrigado. Carolina Nicolau, psiquiatra e diretora acadêmica do Hospital Vida, que está fazendo um trabalho sensacional na nossa cidade, sempre fez. Fernanda Vargas, psiquiatra da infância e adolescência, ficou aqui um monte de outros transtornos que eu teria curiosidade de conversar com vocês, mas nada melhor do que esperar toda a comunicação pelas redes sociais da jornada, porque aí na jornada nós teremos os papas, né? Vem aí o papa para discutir toque, transtorno obsessivo, tem o papa que vai discutir sobre suicídio, problemas na escola, essa transferência que a Carolina falou, o pai e a mãe trabalhando bastante, todo mundo muito mais moderno, tem o filho, daqui a pouco fala, deixa que a empregada toma conta, deixa que a minha mãe toma conta, deixa que minha avó toma conta, deixa que a escolinha toma conta, daqui a pouco deixa que a professora toma conta, você tem lá uma criança de 10, 11 anos, fala assim, meu Deus, o que aconteceu com meu filho está com problema? Você descobriu agora? Você passou isso para a criança, o quê? 20 pessoas educando uma criança. Não é verdade? Então, é nesse caminho que eu faço a maior questão do mundo de aprender junto com vocês, porque a gente tem um canal, 91,7, com uma potência muito grande para a gente disseminar fatos, mitos, curiosidades, realidades e caminhos da saúde mental. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Você pode nos acompanhar depois pelo YouTube, se você não acompanhou ao vivo agora. Eu só tenho que agradecer a todos vocês. Obrigada. Voltamos às nossas atividades, porque eu sei que vocês têm que trabalhar bastante para que essa jornada fique cada vez melhor, uma referência nacional. Senhores, senhoras, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele há de querer. É no segundo.